Em Nápoles, próximo a Nápoles, tem uma cidadezinha chamada Pompeia. Nessa cidade de Pompeia, tinha um homem chamado Bartolo Longo. O Bartolo Longo, ele era alguém consagrado ao mal. Então ele fazia somente alguns elementos de artes, de magia, das quais ele era consagrado ao mal. Ele se converte depois de rezar o Santo Rosário e também de se confessar com o sacerdote, do qual recomendou a devoção a Nossa Senhora para o beato, hoje beato, Bartolo Maria Longo. O que ele faz? Na cidade de Pompeia, depois vocês podem pesquisar, não agora, mas vocês podem pesquisar posteriormente, há um vulcão, que é o vulcão Vesúvio. E o vulcão Vesúvio, ele é ativo há vários e longos anos. Nossa Senhora diz para o beato Bartolo Maria Longo que se ele construísse uma igreja ali naquele local, o vulcão, ele pararia e ali seria um local de devoção mundial para Nossa Senhora do Rosário. Qual que é a primeira coisa que o beato Bartolo Maria Longo faz? O que ele faz? Ele chama os amigos dele. Ao chamar os amigos dele, imagine você chamando seus amigos e dizendo para eles, olha, a gente vai construir uma igreja aqui, e quando a gente terminar de construir essa igreja, aquele vulcão que está aqui atrás, ele vai parar. Ele vai parar a erupção dele. Algum amigo aqui acreditaria nessa história? Você acreditaria no seu amigo te chamando para construir uma igreja na frente do vulcão? Quantos amigos ouviram Beato Bartolo Maria Longo? Mais ou menos 9 amigos. É um dos únicos locais do mundo, se não o único local do mundo, do qual os amigos do Beato Bartolo Maria Longo, todos eles se tornaram santos da igreja. Todos que acreditaram no Beato Maria Longo, a imagem na frente da igreja dos 9 amigos do Beato Bartolo Maria Longo, todos eles falando do Beato Bartolo Maria Longo. Ele construiu uma igreja, o vulcão parou, e essa é a igreja responsável da qual, para quem conhece o Padre Pio, ele tinha devoção à Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Ele constrói uma igreja da qual Padre Pio vai ter a devoção, e quando as chagas do Padre Pio, ele foi chagado, desaparece, ele manda que uma filha espiritual leve flores para a igreja em Pompeia, que era a devoção do Padre Pio. Por meio de alguém que era consagrado ao mal, fazia coisas extremamente ruins, mas se converteu e fez algo grandioso. Beato Bartolo Maria Longo. O que eles fizeram? Os amigos dele, cada um ficou responsável por uma parte. Uma das partes envolvia a visita ao presídio. Por isso que eu comecei com a história, e realmente essa história aconteceu, e de fato, esse amigo foi sim visitar o presídio para o Beato Bartolo Maria Longo. Outro foi fundar uma escola, outro foi fundar um hospital, outro foi fazer catequese, e todos eles fizeram, vamos assim dizer, o nome deles em toda a história. Alguém de vocês aqui conheceu uma pessoa que se chama Michael Jackson? Mas vocês lembram dele todo dia ou lembrou agora porque eu falei? Ele vai ser esquecido. Mas tem 1000 anos que a gente fala de São Francisco de Assis. Os artistas passam. O artista da década de 90 é um, 80 é outro, 70 é outro, 2000 é outro. Se nós quisermos ser, de fato, lembrados por Deus, nós estaremos justamente com os santos. E nada além dos santos. Na sua mochila não deveria ter um machado. Na sua mochila deveria ter um santo terço. Na sua vida deveria ter o Santíssimo Sacramento. E assim faça a experiência pessoal. Adore mais a Nosso Senhor, reze mais a Nosso Senhor e comece agora a pensar o que eu devo fazer para salvar mais almas. O que eu devo fazer? Não culpe mais o Estado, achando que é o Estado que tem que alimentar as pessoas. Não ache que é quaisquer outros elementos externos que tem que fazer alguma coisa, somos nós. São Francisco não olhou e disse que era uma reunião com o prefeito para que eu possa fazer alguma coisa na cidade. Ele foi lá e fez. Ele foi lá e entrou naquele contexto. Ele foi lá e buscou aquilo.
Por isso que o vazio que está em cada alma, há sim um grande espaço. E esse espaço tem que ser preenchido por Deus. Tem que ser preenchido por Nossa Senhora. Tem que ser preenchido pelos santos. Quando nós olharmos para o relógio, quantos anos vocês têm? Quantos anos? 18? 19? 36? 33? 28? Quem mais? Quem mais? 27? Quem mais? Pode falar, né? Vocês estão com medo de falar a idade. 27? 23? 20? Quem mais? Vocês atrás? 18. Veja quantos anos já se passou da sua vida. Olha para o relógio, para o ponteiro e para os anos. Você passaram, vamos colocar, 20 anos da sua vida. O que você fez com 20 anos da sua vida? Se acontece o seu velório hoje, quem que vai no seu velório? Talvez nem a sua família, dependendo da hora que você falecer, tá bem? É uma meditação de Santo Afonso, da qual cada pessoa deve preocupar com a sua morte, porque as outras pessoas não estarão preocupadas. Cada um tem uma coisa a fazer. E depois você será uma pessoa esquecida, vão te esquecer. 20 anos, o que você fez em 20 anos? 14 anos, o que você fez em 14 anos? 18 anos, o que você fez em 18 anos? Diante de Deus, o que você fez em 18 anos? O que você fez? Calácio, eu rezei terços, muitos terços. Eu fui muitas vezes à missa. Mas eu também ajudei muitas pessoas a pecar. Aproveita o tempo. Aproveita enquanto é tempo para fazer as coisas. Aqui a gente tem perto, esse daqui, eu esqueci o nome desse setor. Mas bem aqui, subindo essa rua de terra que está aqui, inclusive na hora da saída vocês podem pegar a rua de trás, porque eu fiquei atolado 10 minutos, ali naquela rua tem um atoleiro. Quero agradecer muito por vocês terem me avisado, tá, pessoal? Estou brincando, tá? Brincadeira. Tem que vir com emoção, né? A emoção ficou ali. Bem nessa rua, então a minha esposa, ela é médica, ela atendia no posto de saúde desse setor aqui. E quando ela atendia, ela perguntava para a pessoa se a pessoa queria que rezasse o terço na casa dela. E daí a gente criou uma missão, que aos domingos, essas pessoas que queriam, nós reunimos aqui. Então lá na rua principal ainda há, né, por exemplo, o senhor, inclusive ele participa lá no Padre Luiz agora, que é na região, né, próximo. Nós rezávamos o terço. E bem próximo aqui do retiro mesmo, tem dessa principal, né, que corta aqui o setor, a gente marcou de rezar o terço numa casa que tinha uma criança que era devota de Nossa Senhora. E ele era devoto justamente de Nossa Senhora das Graças. Então, a gente marcou de rezar o terço, bem aqui nessa casa. Então, normalmente dia de semana, e no domingo reza o terço. Quando chegou para rezar o terço, no próximo de rezar o terço, a mãe dele pediu para que ele pudesse comprar sabão, para que pudesse lavar a casa, para que no domingo pudesse rezar o terço. Quando ele saiu de casa, vocês podem olhar a notícia, ainda é vigente, veio o ônibus e atropelou e passou por cima dele, juntamente com a bicicleta dele. Ele faleceu na hora, que era uma criança. E nós mantemos o terço, apesar, né, do que aconteceu, a gente manteve o terço. E a mãe chegou desolada, dizendo, olha, mas a gente ia rezar o terço. Mas ele dizia que Nossa Senhora amava muito ele dizia que ele ia para o céu. E normalmente, o que a gente fazia? A gente trazia imagens de Nossa Senhora, mas imagens grandes. Só que até a época nós não sabíamos que ele era devoto especificamente de Nossa Senhora das Graças, e no dia da oração do terço, eu levei uma imagem de Nossa Senhora das Graças, da qual a gente tinha comprado em São Paulo, em Aparecida do Norte, e tinha trazido para cá. E quando chegou até lá, ela tinha mais certeza ainda que aquele menino tinha ido para o céu. Ela falou assim, era exatamente essa imagem que ele queria. E ela mostrou exatamente a gruta que ele tinha feito para colocar a imagem de Nossa Senhora das Graças. A gruta era exatamente do tamanho da imagem que a gente levou.
E a mãe, mesmo desolada, ela sabia que o filho estava no céu. Aqui próximo de nós, tem um local que se chama Monsenhor Pitaluga. Ele fica em Nerópolis. Lá tem um padre francês que veio já há diversos anos da Europa para ficar nessa escola. Dentre os alunos dessa escola, das crianças, todas elas rezavam o Santo Terço. E num certo dia chamaram o padre Frederick. Padre Frederick está vivo. Quem quiser ir na missa, Nerópolis, só procurar na internet, Monsenhor Pitaluga. Monsenhor Pitaluga, ele está lá, missa aos domingos, às 9 horas da manhã. Todas as crianças rezando o terço, e elas decidiram ir brincar. Quando elas foram brincar, uma criança em específico, ela entrou, porque ela tem um pequeno córrego, ela entrou no córrego, e simplesmente ela desapareceu no córrego. Quando ela desapareceu, uma criança correu no padre, e foi falar para o padre, padre, o menino tal, ele desapareceu, ele entrou na água, ele não apareceu mais, a gente tem que achar ele. E veio outra criança e falou assim, padre, apareceu aqui uma mulher e ela falou que ia levar ele para o céu. E ele continuou rezando o terço. E ele até me entregou o terço, padre, está aqui o terço. Ele pediu para entregar para o senhor, que esse terço ia levar ele para o céu. Porque foi o terço justamente que o padre tinha dado para ele. Quando aconteceu isso, quando o padre chegou e correu até o córrego, estavam todas as crianças ajoelhadas, todas com um terço na mão, cantando, Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar, azul é teu manto, branco é teu véu, e enfatizando a frase, Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Porque ele tinha ido para o céu. Há um monte de santos, para eu ir terminando. Senhores, né? Senhoras, há um monte de santos escondidos. A graça de Deus permanece preenchendo muitas almas, mas daquelas que querem. Aqui, Anápolis, Lar Regina Salvatores. A senhora que fundou se chama Nilza. Ela aposentou em Brasília e veio aqui para Anápolis para abrir um orfanato. Ela abre esse orfanato e ela adota crianças das quais são abandonadas, não somente no orfanato, mas para si mesmo, como família mesmo, como uma coisa jurídica, ela adotou várias crianças. A época que eu fui visitar, foi um padre, que é o padre João Paulo, que hoje está no Rio de Janeiro. Ele me leva ali para dentro, né, do orfanato, e a senhora Nilza, ela me chama para conhecer uma parte específica do orfanato, que é uma parte que ela chama fábrica de fazer os santos, né? E ela me levou, e eu achava de fato que era fábrica de estátuas, né? Que tinha uma coisa feita. Mas na verdade, ela abre a fábrica e ela fala assim, essa aqui é a minha fábrica de fazer santos. Aí é um monte de criança abandonada, né? Sem os pais, que não tem mais os pais, correndo, e ela fala que quem cuidar daquelas crianças vai se tornar santo. No dia que eu entrei, ela sai contando a história de cada criança, e ela fala assim, essa criança aqui foi... perdeu a guarda, os pais perderam a guarda porque eles eram usuários de drogas, a justiça, né, retirou a guarda porque eles não cuidavam da criança. Ela chega numa outra criança, que era uma criança que ela se debatia, então ela estava amarrada, então ela estava com os pés amarrados e com os braços amarrados, e ela estava sem os olhos, então ela não tinha os olhos mesmo. Aí eu perguntei, por que ela está amarrada? Por que ela tem? O que aconteceu? E ela falou assim, olha, ela nasceu com uma doença da qual ela se debate, os pais não cuidaram dela, e ela de tanto se debater, ela arrancou os próprios olhos. Tiraram a guarda e trouxeram ela para cá. E estava uma criança, amarrada no chão, sem os olhos, e ela cuidava de uma criança que não pode, vamos colocar, dar nada para ninguém. Na última salinha, ela entra no quarto, e esse foi um dos mais especiais, porque, de fato, é uma criança da qual ela tinha adotado. Então, já era uma criança, não tão criança, ela tinha, acho que, em torno de 17 anos. E ela entra na salinha e fala assim, essa aqui é a minha filha mais especial. Essa daqui eu levo para casa. Essa aqui é minha filha também. E ela falou assim, ela, quando criança, ela nasceu normal.
Era uma criança, menina de 17 anos, estava acamada, não falava, não andava, não ouvia, não via, sem nenhum sentido. E ela falou que quando ela era um bebezinho, os pais, que eram usuários de drogas, ficaram muito nervosos porque ela não parava de chorar. E o pai pegou um martelo e martelou a cabeça dela várias vezes. E ela ficou daquela forma. O vazio do homem é do tamanho de Deus. Falta Deus. E nós precisamos começar a chegar primeiro nas coisas. No Santo Evangelho é uma parte que Nosso Senhor chega e diz assim, olha, o Senhor podia ter chegado antes. Se o Senhor chegasse antes, teria dado tudo certo. E ele fala assim, está em tempo, deixa eu entrar, vai acontecer. Está em tempo de você entrar nas coisas. Por mais que o mal já chegou em muitos locais e preencheu muitos corações, não deixa o mal entrar na sua casa, não deixa o mal faltar amor com seu pai e com sua mãe, não deixa acontecer isso. Não deixa faltar amor com seus irmãos, seja de sangue, seja os não de sangue, com seus avós, tios, tias, com ninguém da família. Não deixa. Começa a ser luz onde você está. Começa a convidar as pessoas. Se você está lanchando com alguém, convida ela a rezar. Olha, eu vou agradecer a Deus pelo meu alimento. Olha, eu vou entrar na igreja aqui rapidinho, se você quiser ir comigo, a gente entra também. Olha, eu vou à missa aos domingos, um local belíssimo. Igual eu chamei tanta gente já para conhecer o Padre Frederick, né? E tanto em Anápolis também, porque são locais muito bonitos de se visitar. Eu falei assim, olha, vamos lá para você conhecer, que você vai ver. O Padre Frederick é uma missa que acontece aos domingos, que dá 4, 5 pessoas. Porque é um local muito, de certa forma, longe, e fica no meio de uma fazenda, num caminhozinho. A escola foi desativada, né, ele já não tem a escola mais. Mas essas pessoas, elas têm um coração cheio para falar coisas boas para a gente. Conheço outras ainda. Tem uma senhora de Anápolis que a casa dela, todos os padres de Anápolis visitam a casa dela, porque ela é conselheira de padres. Ela aconselha padres. É uma senhorinha que passou dos seus 70 anos. A graça de Deus continua existindo. Só que falta nós querermos sermos mais de Deus. Falta o vazio que está em nós, colocarmos Deus. E se a gente colocar Deus nesse caminho, tenha certeza que muita coisa, muita graça vai acontecer. Alguém aqui quer ver Nossa Senhora? Quem gostaria de ver Nossa Senhora? Que dia que vocês gostariam de ver Nossa Senhora? Escolhe um dia. Vamos escolher ver hoje? É só a gente pegar o nosso terço e a gente vai ver Nossa Senhora. Há uma briga histórica que a gente fala que aqueles videntes, seja em Lourdes, seja em Fátima, a gente queria estar no lugar deles. Quem não queria estar em Fátima vendo o milagre do sol, né? O sol bailando, a chuva caindo, você lá brasileiro, né? Sambando, a chuva caindo, não acontecendo nada porque Nossa Senhora não permitiu que se molhasse quem ali estava. Mas sempre aos historiadores, todos verão Nossa Senhora, se quiserem. Não precisa vê-la aqui na terra, mas pode vê-la no céu. E só quem quer ver Nossa Senhora, fica de pé para a gente rezar. Fecha brevemente os seus olhos, né, se você desejar, para a gente rezar. E começa a pedir para que o Divino Espírito Santo, ele seja uma grande graça na sua alma. E que ele, enchendo a sua alma, você possa encher outras almas. De você colocar no coração, quanto mais vezes eu comungar Jesus, mais graças eu terei na minha alma, das quais eu posso levar, eu posso mostrar às pessoas Nosso Senhor que está na minha alma. A gente pode ir até os hospitais, a gente pode ir até o lar de idosos, a gente pode ir até as crianças. Mas eu queria enfatizar para vocês que por mais que nós queiramos fazer coisas externas, e isso é muito bom,
não se esqueça que os primeiros dos quais nós precisamos são aqueles que nós estamos em casa. Então não deixa de amar os pais. Não deixa de fazer surpresa para aquele que nós assim amamos e queremos demonstrar amor. Não só dizer que a gente ama, mas colocar em prática aquilo. Olhar para esse tempo que se passou, e veja que mais um tempo se passa, mais uma pregação se passa, e olhar que nós temos ainda mais tempo para fazer o bem. Coloca na tua alma agora, assim como diz as Sagradas Escrituras, que Nossa Senhora carregou muitas coisas em silêncio. E agora nesse silêncio, coloca as pessoas das quais ainda você vai ajudar. Coloca as crianças do orfanato que você vai abraçar. Coloca aquela senhora que nós uma vez estávamos no hospital e estava uma senhora há 1 mês e meio, do qual ela não tinha visitas e ela estava com câncer em fase terminal e nem os filhos dela tinham ido visitar a própria mãe. Se você não tem mãe mais, tem uma mãe esperando você em algum local. Da mesma forma o pai, da mesma forma avós, tios, tias, filhos, filhas, irmãos e irmãs. Você não nasceu para ser órfão, você nasceu para ser filho de Deus. Ele te dá muitos irmãos, muitos. Aqui Deus reuniu e tenha certeza que você vai carregar muitas amizades muito boas aqui do Discípulos. E assim eu fico feliz de aqui também estar e ter passado talvez 8, 7 anos, dos quais a primeira vez eu estive com Discípulos. Então coloca no teu coração as pessoas que você precisa abraçar, coloca os teus pais. Pede a graça de Deus para que não mais você chore de arrependimentos ou remorsos, mas que você chore só de felicidade. Que se aquelas pessoas das quais nós vamos deixar, e será um velório, que nós não queiramos entrar dentro daquela cova, como muitas pessoas assim dizem, eu queria ser enterrado com ele. Mas vamos querer não morrer um dia, mas morrer todos os dias com aquele que nós amamos, mesmo que eles não tenham nada para nos dar, mesmo que nossos pais alcancem 80 anos, não andem mais, não falem mais, mas é ali que viverá o amor, porque não há mais interesse, há somente o amor para sustentar aquele que tanto nós amamos. Vamos cantar essa canção com o ministério e que essa canção seja a nossa oração. Eu não quero só dizer amém, preciso mostrar com a vida que eu creio. Eu não quero só dizer muito obrigado, minha vida vai ser um grande louvor. Eu não quero só dizer amém, preciso mostrar com a vida que eu creio. Eu não quero só dizer muito obrigado, minha vida vai ser um grande louvor. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. E Ele é o Rei, eu sou o servo. E Ele é o sol e eu sou o reflexo. Deus é bom pra mim, quero ser bom por Ele. Deus é um pai pra mim, quero ser um bom filho
Pessoal, eu quero convidar cada um de vocês que viesse e desse um abraço aqui à frente nas pessoas, nos servos aqui estão, quem desejar. O abraço que fosse no seu pai, na sua mãe, ou que se fosse nesse vazio que precisa ser preenchido com essas almas das quais Deus tanto aguarda que você encontre. Então saia do seu local, se você desejar, e venha e dê um abraço aqui nessas mulheres, homens, representando pais, mães, filhos, filhas, irmãos e pessoas que a gente vai encontrar, ou ainda pessoas das quais a gente precisa pedir perdão para poder seguir o nosso caminho, para que Deus possa nos dar mais graças ainda, para nos abençoar. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Ele é o rei, eu sou o servo. Ele é o sol e eu sou o reflexo. Deus é bom pra mim. Quero ser um bom filho por Ele. Deus é um pai pra mim. Quero ser um bom filho por Ele. Deus, eu devo ser o adorador. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Ele é o rei, eu sou o servo. Ele é o sol e eu sou o reflexo. Deus é bom pra mim. Quero ser um bom filho por Ele. Deus é um pai pra mim. Quero ser um bom filho por Ele. Deus é bom pra mim. Eu quero ser um bom filho por Ele. Deus é bom pra mim. Quero ser bom por Ele. Deus é um pai pra mim. Quero ser um bom filho por Ele. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. E Ele é o rei, eu sou o servo. E Ele é o
ser bom por Ele. Deus é um pai pra mim. Quero ser um bom filho por Ele. Pessoal, vamos ficando de pé. Segura forte na mão de quem está do seu lado. E vamos cantar juntos. Deus é um pai para mim. Deus é um pai pra mim. Quero ser um bom filho por Ele. Deus é um pai pra mim. Quero ser um bom filho por Ele. Deus é um pai pra mim. Quero ser um bom filho por Ele. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Ele é o rei, eu sou o servo. E Ele é o sol e eu sou o reflexo. Deus é bom pra mim. Quero ser bom por Ele. Deus é um pai pra mim. Quero ser um bom filho por Ele. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo para que Nossa Senhora conserve em nós essa graça e que a gente faça o melhor caminho com a graça de Deus, rezando mais terço, indo mais à missa, se confessando e indo nas pessoas das quais Deus tanto quer que nós estejamos o mais rápido possível. Nós temos muito tempo ainda, o tempo de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.